gravo um vídeo. Hoje eu tô aqui porque eu vim gravar pra vocês o meu relato de parto. Eu fiquei meio assim se eu gravava ou não. Porque eu não mostrei muita coisa, né, da minha gravidez. Enfim. Só que, diante de tudo que aconteceu, como que aconteceu, conversei com a Lê e a gente decidiu vir aqui contar um pouquinho sobre o relato de parto. Então o Alexandre está aqui pra me ajudar a lembrar das coisas que eu não lembro. Só no suporte. E dar o ponto de vista dele também, né, como acompanhante, já que ele ficou comigo aí todas essas horas durante o meu trabalho de parto. Eu vou começar com a semana do parto, né? Na real, vamos lá, vamos começar com quando a gente descobriu que tava grávida. Quando a gente descobriu que a gente ia ter o neném, a gente sabia que a gente queria parto normal, porque eu falo a gente, porque foi uma decisão dos dois. Eu falei que eu queria, o Alexandre me apoiou, então nós queríamos parto normal. Toda decisão partiu de você. Sim, toda decisão Mas partiu de eu mim. tinha que estar, independente da sua decisão, eu tinha que estar o quê? Ciente e tinha que conhecer o passo a passo dessa decisão. Então, assim, quando ela decidiu pela opção do parto natural, do parto normal, a partir daí eu tive que começar a estudar sobre, aprender sobre, né? E foi o que a gente fez, a gente estudou bastante. Então foi isso. Quando a gente descobriu que estávamos grávidos, antes de eu engravidar mesmo, eu sempre falei que quando eu engravidasse, se eu engravidasse, eu queria ter um parto natural. Né? Que eu iria tentar o parto natural. E era muito louco, porque sempre que a gente falava isso, a gente brincava que a gente se sentia anormal. Todo mundo falava assim, nossa, parto normal? Não, imagina. Não sei o que. Então a gente... Coitada, né? Eu ouvia muito isso. Ai, coitada da sua esposa, nossa, que coragem. A gente brincava que eu não tava tentando um parto normal, eu estava tentando um parto anormal, né? Porque as pessoas ficavam... A impressão que a gente tinha, né? As pessoas ficavam indignadas quando eu falava isso, né? E aí a gente foi atrás de contratar uma doula, né? Por que a gente decidiu contratar uma doula? Por ser o nosso primeiro filho, a gente queria alguém que guiasse a gente pro melhor caminho do parto, né? A gente sabia que, apesar de querermos um parto natural, sabíamos que poderia não acontecer. Então a gente queria conseguir identificar que hora que esse parto estava começando, o que tinha que fazer. E uma pessoa que já trabalha com parto, né, já fez mais partos, saberia levar a gente pra esse desfecho que a gente queria ter. Mesmo porque a gente, no começo de tudo lá, no início dos fatos, a gente tinha aquela visão que muita gente tem, inclusive quando eu falo do parto, muita gente fala aí sobre isso, de que, por exemplo, quando a bolsa estoura é porque a criança vai nascer em 5 minutos. Correr pro hospital! Então, assim, ter uma pessoa com experiência para nos dar as informações que a gente precisava receber foi muito importante. E, por exemplo, entender que eu poderia entrar em trabalho de parto sem a bolsa romper. A gente... vendo muito filme, muita novela, a gente acha que só entra em trabalho de parto porque bolsa rompe, né? E aí a gente contratou uma doula, a Natália, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, que ela foi essencial, foi incrível e ajudou muito a gente nessa caminhada. E aí estávamos nos preparando para o parto natural. No começo de outubro eu tive muita crise de cólica renal, né? Eu tive 20 dias seguidos de cólica renal, todos os dias, indo pro hospital, uns 5 dias seguidos eu fui pro hospital. E em uma dessas idas, eu tava de 29 semanas, 30 semanas? Por aí. Tava de 29 a 30 semanas. Numa dessas idas, o médico falou, olha, eu vou fazer uma dose de corticoide, porque você tá com muita dor e dor induz trabalho de parto, né? A contração que eu tava tendo ali no rim podia induzir o trabalho de parto e o neném nascer antes. Então a gente fez essa primeira dose do corticoide pra poder amadurecer o pulmão do neném. Não fez as duas, fez só uma, por acaso, tipo assim, se por acaso essa dor desenvolver aí o trabalho de parto dela, o neném já tá com o pulmão meio caminho andado, né? E em contrapartida, todo pré-natal, o meu médico falava, seu neném está grande. Quem me acompanha aqui no Instagram viu as fotos da minha barriga, quem me via pessoalmente me via, eu estava enorme. Meu marido tá aqui pra comprovar, minha barriga estava gigante, minha barriga estava muito grande. Então, sempre que ele media, ele falava, ele tá 2 centímetros a mais do que ele tem que estar pra idade gestacional. 2 centímetros a mais. Então, o médico falou assim, olha, a minha data de parto era 25 de dezembro. Só que o médico falou, eu acho que ele não passa na segunda semana de dezembro, porque tá muito grande. Segunda semana. E aí, a gente correu acelerar pra arrumar as coisas dele, porque a gente tava na cabeça que ele vinha depois da segunda semana de dezembro. E aí, que a gente chega na semana do parto, né? Então, eu tinha acabado de completar 36 semanas numa sexta-feira, então na semana seguinte, então na segunda-feira, eu comecei a sentir coisas diferentes. Então, por exemplo,
Teve aquele jogo do Brasil, não esse agora que perdeu, o de Camarões ou o outro, que eu nem lembro quem que jogou. O primeiro jogo. Não, foi o segundo. Tá, o segundo jogo do Brasil. Fomos assistir na casa do meu tio, eu tava muito inchada, meu pé tava muito inchado, eu tava toda inchada. E aí a minha mãe pegou e falou assim, diz a sua avó, quando incha muito é porque o neném tá para nascer. Aí a gente deu risada. Aí minha tia, sexta-feira vamos todo mundo assistir o jogo aqui em casa. Aí eu brinquei, falei, se eu não tiver parindo, eu venho assistir o jogo aqui, né? Aí tudo bem. E nessa semana, desde as 30 e poucas semanas, 31, 32 semanas, eu tinha muita contração de treinamento. Mas assim, muita, a ponto de me acordar à noite. Contração de treinamento não dói, não é incômodo, não tem ritmo, não nada. Mas assim, dá uma falta de ar, dá um negócio meio estranho. Não tem nada a ver com a contração do parto. Mas é pra treinar você pro parto. Treinamento. Treinamento, né? literalmente. Bem leve, bem leve. Bem levinho. Na semana do neném nascer, as contrações... Vocês ignoram a Amora, tá? As contrações estavam diferentes. Então, elas vinham, só que com um pouco de dor abdominal. Então, eu falei pra ele, pensei que eu tinha ido pro CrossFit, feito muito abdominal, e doía o meu abdômen, né? Aí eu falei, olha, pode ser os pródromos. Então, daqui 1, 2 semanas, o neném vem. E isso a gente ficou segunda, terça, quarta, na quinta-feira de manhã. Isso dia 2 de dezembro. Não, dia 1 de dezembro. Eu comecei a perder meu tampão. Só que aí eu perdi muito pouquinho. A hora que eu acordei, lembra que eu falei? Eu lembro que você comentou. Falei, Lê, eu acho que eu tô perdendo meu tampão. Só que era muito pouquinho, então não dei fé. Tanto é que na hora eu nem ligou. Aí deu um tempo, peguei, fui no banheiro de novo e aí saiu um montão do meu tampão. Aí nessa hora assustou. Aí eu chamei pra ver, né? Falei, quer vir ver? Aí ele falou assim, não quero não. Eu falei, você vai vir ver sim, pode vir aqui. Aí eu mostrei pra ele, mandei uma foto pra minha doula. Aí ela pegou e falou assim, olha, Má, realmente você perdeu o seu tampão, você tá perdendo o seu tampão. Pode ser que você entre em trabalho de parto daqui a alguns dias. Aí eu pesquisei na internet, né? Porque na hora a gente vai atrás de pesquisa, até a doula responder e tudo mais. E vi lá que a perda do tampão não significa o início do trabalho de parto. Isso. Mas e que significa que nas próximas semanas, ou seja, no plural, nas próximas semanas, esse parto pode vir a acontecer. Mas era algo que a gente já estava prevendo. Sim. Como o médico falou, nas 2 primeiras semanas de dezembro, a gente estava organizando a casa. Já para receber o Paulinho, né? Já pro parto. Só que, mais uma vez, pensando... Daqui 2 semanas. Mas que pelo menos viesse no fim da próxima semana. Semana. Que fosse mais uma semana. Essa perda do tampão, então, gatilhou a gente naquele momento cedo do dia, de que talvez em 1 ou 2 semanas ele viesse. O neném viesse. E isso foi quinta-feira de manhã. Fui viver minha vida. Então, fui trabalhar, trabalhei esse dia. Trabalhei muito, fiz um monte de reunião. O Alexandre com o pai dele terminando de arrumar o quarto. De quinta-feira no trabalho, então a gente tava arrepiando de arrumar a casa. E aí, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais doídas. Não sei o que, eu lembro que eu fiz a minha última reunião. A gente até brincou, eu falei, gente, eu vou desligar aqui. Porque era a minha última reunião que eu ia entrar de licença maternidade. E aí eu falei, brinquei, né? Falei, daqui pra próxima semana ele nasce. Na sexta-feira você ainda trabalharia, né? Sim, eu trabalharia na sexta-feira ainda. Então isso era quinta. Ela brincou falando que ia ser. Porque eu ainda, lembrando o quê? Eu ainda estava de 36 semanas na quinta-feira. Eu completava a semana toda sexta. Então eu ia entrar na semana 37 no dia seguinte, na sexta-feira seguinte. E aí eu lembro que era umas 6 e pouca da tarde, que foi a hora que eu encerrei. Eu fui no banheiro, falei, deixa eu ir, vou fazer um xixi, vou fazer xixi. Aí levei o celular, né? Todo mundo leva o celular. Fiz meu xixi, mexendo no celular, eu escuto um negócio assim, ó. E aí fez. Aí eu parei assim e falei, isso não foi xixi porque eu não fiz força pra sair. Falei, mano, será que é a minha bolsa? Falei, não é possível. Aí começou a me dar uma crise de riso, um negócio meio doido. Aí falei, bom, vou fazer o que a minha doula falou, vou agachar e tossir. Então eu agachei e fiz. Gente, olha que eu fiz. Que eu dei uma tosse. Escorreu água minha perna abaixo, assim, ó. E aí, abriu uma torneira. E não parava mais. E a gente tinha um combinado de que a gente não ia contar pra ninguém quando a bolsa estourasse. Porque a gente não queria que todo mundo ficasse ansioso. A gente já sabia como ia ser, que podia demorar o trabalho de parto. O hospital não pode receber visita. Isso. E a gente conhece as famílias, a gente sabe que eles iam todo mundo ia querer ir pro hospital. Então a gente falou, não vamos contar. Só que a bolsa estourou com meu sogro em casa. Eu tava terminando e as aí coisas eu falei, já, mas meu pai tava em casa ainda. Eu preciso contar pro Alexandre que a minha bolsa estourou.
Mas o meu sogro tá aqui. Falei, bom, agora que se lasca também, né? Minha casa tá uma bagunça, vou ter que pedir ajuda pra minha mãe pra vir arrumar minha casa. Porque daqui algumas horas, dias, meu filho vai nascer. É mesmo, não tem nada arrumado do menino. Aí, chamei o Alexandre do banheiro e falei, vida, vem aqui. Aí ele olhou, acho que a minha bolsa estourou. Aí eu abri a porta do banheiro assim. Aí eu olhei, o chão tava lavado. Cheio de líquido. Lá, assim, não é nenhum exagero. Não, mas assim, mas algumas molhado. poças de líquido. E ela falando que tava escorrendo o líquido pela perna. Então, assim, não tinha dúvidas De que era a de bolsa. que era a bolsa. Um líquido transparente, Isso. sem sangue, Sem como nada. devia ser, É. né? Como a gente foi informado que deveria ser, não apresentava nenhum translúcido. problema, nem nada. Então a gente ficou calmo. Então tava tudo certo. A gente sabia também que a bolsa romper não é sinal de que o parto vai começar em acontecer. instantes. Só se você for uma abençoada de Jesus e você tiver um parto a jato, sua bolsa estoura e seu neném nasce. Se você for igual eu, ele não vai nascer nas próximas Mas horas. é comum, até 48 horas Isso, pós bolsa até romper, 48 você horas. pode ter esse nascimento, né? O SUS é 18 horas, né? O SUS mantém 18 horas. Se o parto não engrenar, né, 18 horas eles induzem o parto. Então, assim, mas a gente sabe que a gente tinha bastante tempo. Tanto é que, na hora, talvez, de nós três, eu, você e meu pai, que tava em casa, quem ficou um pouco mais nervoso foi meu pai. Meu sogro, eu vou jogar a gente. Termina de fazer o que tem que Porque fazer. aí eu falei o pra ele, menino eu não vai falei, nascer pai, agora. Pai, para, a Marcela vai tomar um banho ainda, a gente vai se arrumar, a gente vai ver pra onde a gente vai. Vamos terminar isso que a gente... Porque a gente tava quase acabando. Eu falei, vamos terminar isso que a gente tá fazendo agora aqui no quarto dele. Mesmo porque a gente precisa desse quarto pronto quando ele nascer. A gente já tá com a mão na massa. Vamos terminar isso que era só o que faltava. E depois você pega suas coisas, vai embora. E aí a gente vai ver o que eu vou fazer. Mas meu pai, por ele já pegava, já saía correndo. Se bobear por ele, já levava a gente pro hospital ali na hora. Então, aí eu peguei e liguei pra minha irmã enfermeira, vocês sabem, né? Liguei pra ela, falei, olha, minha bolsa estourou. E aí ela veio pra casa, na hora. Ela tava já saindo do serviço, Ela tava saindo do né? serviço já, né? Já Ela, tava como que praticamente você no me caminho. dá essa notícia comigo dirigindo? Tá maluca? E aí liguei pra minha mãe. No caso eu falei, vou ligar pro meu pai. Porque meu pai vai ficar mais calmo do que minha mãe. Aí eu ligo no celular do meu pai, quem que atende? Aí a mãe, eu falei, meu Deus, eu vou ter que contar, eu não tenho o que fazer. Ela, oi, filha, aí eu... Mas ela tava dirigindo, né? Eu falei, então, mãe, não fica muito nervosa, tá? Mas a minha bolsa estourou. Meu Deus, o meu lado parece... Foi um caos. E assim, é como a gente disse, a gente tava programando pra que ele viesse pelo menos daqui uma semana, vai chutando baixo. A programação era pelo menos 2. A programação vai estar na barriga hoje gravando Mas esse que vídeo. fosse uma semana. Então o que acontece? A gente tinha uma pilha de roupa pra lavar, o quarto dele não tava finalizado, A minha casa tava uma bagunçada, zona, porque a gente uma tava zona, gente. os móveis sendo feitos e tudo mais. Então o que a gente precisou fazer? Chamar os avós pra força-tarefa De pra arrumar arrumar a casa. tudo, porque o Paulinho tava nascendo, né? Aí tá bom, aí chegou minha mãe, chegou todo mundo aqui em casa, começou a arrumar, né? E eu fui tomar meu banho, 40 minutos de banho, aquela coisa toda. Começou a vir umas contrações um pouco mais fortes, mas nada Fez uma chamada com a insuportável Natália, ainda. né, com a doula. Aí a gente conversei com a doula, conversei com a minha irmã, e elas ambas falaram, vai pro hospital pra ver como que tá, né? Então, a princípio eu fui no hospital aqui de São Bernardo do Campo, no HMU. Não foi onde eu tive o nenê, por escolha minha, eu fui pra outro hospital. Só que eu fui pro HMU pra ver como que o nenê tava. Se ele tava bem, o que tinha acontecido. E até chegar lá, as contrações começaram a aumentar. Então, assim, comecei a sentir mais dor, começou a vir um pouco mais curto o tempo entre uma e outra, mas nada que indicasse um trabalho de parto ativo, né? Era mais ali o comecinho do trabalho de parto. Aí cheguei no hospital. Isso já era o quê? Já umas 8, 9 da 8, noite, 9 da tá? noite já que a gente era. foi pro hospital. Então, nesse meio tempo, o pessoal veio chegando aqui em Isso. casa pra ajudar na arrumação, pra gente dar os direcionamentos do que a gente precisaria ou não. Terminamos de arrumar as malas, né? A sua minha mala tava pronta. pronta. A minha eu precisei fazer. A do menino tava pronta, graças a Sim, Deus, a dele né? tava Aí pronta, a gente tinha um tinha tempo deixado já. no esquema. É. Terminamos de arrumar as malas e aí foi quando eles pediram pra gente ir pro hospital, Isso. só pra ver se tava tudo certo, né? Aí eu cheguei no hospital e fui passar com o médico. Aí ele foi me examinar, falou, olha, você tá com um dedo de dilatação e foi realmente a sua bolsa que rompeu. Então vamos induzir seu parto. Aí eu, hã? Falei, por que induzir meu parto? Não, porque você já tá com um dedo de dilatação. Aí eu peguei e falei, então, se minha bolsa estourou e eu já estou com um dedo de dilatação, o meu corpo está respondendo. Não tem pra
que induzir o parto. É Mais uma muito- vez, eu só bati de frente com o médico porque eu estudei sobre. É muito imediatismo, É, né? pra Por que parte que- das equipes médicas. Pra que vai induzir um parto que o corpo tá levando? É como se ele quisesse resolver aquilo no plantão dele. É. Sendo que, biologicamente falando, claro, gente, com estudo, com responsabilidade, Acompanhamento. com acompanhamento profissional, e não só o acompanhamento profissional da doula, mas também do próprio hospital. A gente sabe que induzir esse parto ali seria só acelerar um processo que ia acontecer naturalmente, ou né? que se não fosse acontecer, a gente ainda teria tempo para saber que ele não iria acontecer, né? Isso. Enfim, fui fazer o cardiotoco, então aí o médico queria induzir meu parto, e eu falei que não, aí vamos fazer o cardiotoco primeiro. Então fomos fazer o cardiotoco, e aí fiz o cardiotoco, fui passar com a médica de novo, aí a hora que eu entrei na sala da médica, a médica, é você que eu tenho que mandar embora pra casa? Ela, seu cardiotoco tá ótimo, pode ir embora, amanhã cedo a gente conversa. Então, olha só, outra médica já melhor já me mandou um. Amanhã cedo a gente conversa. Porque ela sabia que esse meu trabalho de parto ia demorar a engrenar. E como meu neném tava bem, eu estava bem, a quantidade de líquido na minha barriga tava ok, pra que ela ia me segurar no hospital? Um dia que o hospital estava cheio, o hospital estava lotado, não tinha leito pra boa galera. Então, falei, me manda pra minha casa. Vim embora pra casa. Aí aqui em casa, tomei outro banho bem longo, bem quente, pra engrenar aí umas contrações. E aí veio o que a doula fala, que era a agitação mental. Então eu fiquei muito ansiosa. Aí falei pro Alexandre, vamos dormir. Deitei na cama, filho, rolava um lado, rolava pro outro, rolava um lado, rolava pro outro. Eu falei, eu vou pra sala. E aí a hora que eu vim pra sala, eu comecei a ver que a minha contração começou a vir mais forte. Então ela já pegava toda a minha barriga e um pouco das minhas costas, né? Toda a minha barriga e um pouco das minhas costas. Aí quando deu umas 3 da manhã, eu sem sono nenhum, Eu dormindo. o Alexandre dormindo. Fui lá no quarto e falei, Ale, você tá com muito sono? E o garoto... Eu dormindo. O Alexandre dormindo. Acho que a resposta estaria no fato de eu estar dormindo. Aí ele, não tô com muito sono Mas não. é claro que eu falei que não, tava com sono. Aí eu falei, vamos fazer uma caminhada comigo pra ver se esse trabalho de parto engrena? 3 3 horas da manhã. Então vamos fazer uma caminhada. Aí a gente foi, que no meu condomínio tem uma passarelona bem grandona. A gente foi, voltou, foi de novo. O lado bom é que de madrugada só tinha gente. É, não Então, tinha assim, ninguém. Foi muito tranquilo. Tava Andei um, bem clima, tava um devagarinho. clima relativamente agradável, né? Tava uma noite tava, gostosa, né? não tava quente, não era uma noite Não, quente. tava fresco. É, ela saiu sem blusa, eu já saí de blusa, talvez porque eu tava dormindo, ela tava mais agitada, ela não sentiu tanto frio. Mas assim, não era um frio. Eu tava de blusa mais porque o ventinho tava um pouco mais gelado. Mas foi uma noite agradável, gostosa. Sim, tava bem até. gostoso. E aí, nessa andança de vai pra lá e pra cá, as contrações começaram a ritmar. Então assim, elas estavam vindo o quê? Com 6 minutos cada uma. Por aí. 6, 7 minutos. Dava... A gente andou quase 1 hora. a gente andou quase 1 hora, então a cada intervalo de 6 minutos vinha uma. E aí já era aquela contração que eu tinha que parar, respirar fundo e começar a entender o que estava acontecendo. Porque assim, gente, você sai do seu corpo e você volta. Só que ainda não é o... né? O negócio não catou ali ainda. E aí eu peguei e falei, vamos voltar pra casa. A gente voltou pra casa. Subimos mais alguns lances de escada. É, a gente desceu 2 andares na barra. E a hora que eu E aí ela subi subiu de de escada. escada, minha galera, o bicho pegou. Acho que é porque ele encaixou mais, não sei que raio que aconteceu, mas era uma dor assim que eu já não tava mais aguentando. E aí, continuei não conseguindo dormir, até tentei dar uma cochilada. E aí que a gente fala que foi uma falha minha, que eu tinha que ter tentado descansar ali, porque, mais uma vez, eu não sabia o que me esperava. Então, por isso que eu não me importei em não descansar. Esse parto podia demorar mais 1 hora e o descanso viria depois. É. Ou esse parto poderia demorar o que demorou, que foi praticamente mais 24, mais 12, ó, 18 horas ainda. E aí ela não tava nada descansada. Nada descansada. Eu entendo que foi nervosismo, mas de fato, ela tinha Então, que se ter você for dormido ter essa um neném madrugada. de parto normal, durma antes, durma, descansa. Porque na hora de botar a criança pra fora, essa horinha que você não dormiu vai fazer uma falta. Durante as primeiras contrações, se vierem à noite, É, como foi o caso, durma. descansa à noite, assim, se você tiver esse controle, se você tiver essa ciência de que a sua contração ainda tá nessa fase do início, tenta descansar Dorme, ao máximo, dorme, porque o trabalho dorme, de parto vai cobrar bastante Foi de você. onde eu errei não ter dormido. Mas até aí tudo bem. Aí deu 6 horas da manhã, contração já pegando na loucura. E aí eu falei, poxa, vamos pro hospital. E aí a gente foi para um amparo maternal, que foi onde eu tive o neném. E eu só tenho elogios. Mais uma vez, a gente teve o nosso neném pelo SUS.
Então a gente não tem convênio médico. Desde o começo eu sempre falei que eu queria ter um neném pelo SUS, porque eu sabia que as chances de eu conseguir ter um parto normal pelo SUS era muito maior do que pelo convênio médico, né? Então a gente pesquisou bastante e a gente acabou indo para o amparo maternal, onde eu fui muito bem atendida, da recepção até o segurança na hora que eu fui embora. Assim, eu não tenho do que reclamar. É um hospital excelente. Eu peguei, claro que mais uma vez, depende do plantão que você pega. Isso em todo o hospital. Claro. Depende do plantão que você pega, depende das pessoas que estão te atendendo. Depende do que você tá esperando no seu parto. Isso, depende do que você idealizou na sua cabeça, né? Mas assim, a gente foi muito bem atendido, muito bem atendido. Os 2 plantões que ele trocou de plantão enquanto eu estava em trabalho de parto foram excelentes. Chegamos no amparo maternal, fui ser avaliada novamente, né? Então sim, de novo, a bolsa tinha rompido mesmo, tava com 2 dedos de dilatação só. Então eu cheguei no hospital, então das 6 da tarde da quinta-feira até as 6 da manhã da sexta, eu só estava com 2 dedos de dilatação. Eu vou dizer pra vocês que bate um desânimo. E eu vou começar a chorar. E o que fez ela chegar nesses 2 dedos, enquanto ela respira, eu vou falar, o que fez ela chegar nesses 2 dedos foi o caminhar e a subir de escada. Porque se não fosse isso, provavelmente ela chegaria no hospital com um dedo só. Porque a gente teve uma máxima, né, que a gente ouviu, que a máxima é parto é movimento. Se você quer dar a luz né, de forma natural, você tem que se mexer. Se você ficar parada, se você ficar deitada na cama, você não vai conseguir evolui, mas demora muito mais devagar, claro. Então eu cheguei no hospital, 2 dedos e eu já com uma dor assim que eu já me tirava do sério, eu já não tava mais conseguindo andar, eu já tava tipo assim. Eu falei, se eu tô com 2 dedos, eu já tô com essa dor infernal. Imagina a hora que chegar o vamos ver. Porque todo mundo te fala que a dor do parto, que o parto dói. E eu vou ser muito realista aqui, vocês que me seguem, vocês sabem que eu sou muito realista com tudo que eu falo. Dói! É uma dor infernal, infernal. A minha doula falava que quando a gente vai parir, a gente vira bicho. A gente sai do nosso racional e o nosso irracional entra. E literalmente eu saía da minha cabeça que eu até falei pro Alexandre, vem comigo gravar esse vídeo porque eu tenho flashes do que aconteceu. De tanto que doía. Só que assim, é uma dor infernal, aí ela passa. E quando ela passa. E é como se nada tivesse acontecido. Então assim, é muito louco. Aí tudo bem, 2 dias de dilatação, foram colocar o acesso em mim. Porque como eu tava com 12 horas de bolsa rota, então bolsa rompida, eu tive que colocar o acesso caso precisasse colocar antibiótico. Né? Então já fiquei com o acesso na mão. E aí fui ser avaliada, porque lá no amparo maternal, quando você é recepcionada e avaliada pelas enfermeiras. E aí depois você passa com as médicas. E aí na hora que eu fui passar com a médica falou, você tá com 2 para 3 de dilatação, não é? 2 dedos, 2 dedos. O 3 foi aonde? Ah, foi lá no sala de parto. Lá na tá vendo como eu já parto, lembro das coisas? Falou, olha, você já tá com 2 dedos de dilatação. A gente vai fazer o seguinte. O tempo de bolsa estourada seu tá ok. A gente vai esperar mais um pouco pra ver se o seu trabalho de parto evolui. Senão a gente vai induzir. E aí, ok para a indução. Eu já estava com 12 horas de bolsa rompida. Sabe? Se não engrenasse ali, tudo bem induzir este parto. A gente já tinha falado pra lei. Se eles falarem que eles vão induzir, por mim, ok. Porque a gente já tá muito tempo com essa bolsa rompida. Aí tudo bem, foi fazer todo lá o trâmite, a gente foi assinar papel. E enquanto isso eu lá, moendo de dor, esperando me internar. Aí a gente internou, fiquei lá chegamos no quarto, tinha mais uma outra pessoa e eu. Só nós 2, então tinha uma cortina separando a gente, né? E aí fiquei na maca um pouco, então as contrações vindo aí com mais força, com mais ritmo. Só que eu ainda conseguia andar, eu ainda conseguia falar, tomei banho, né? Então, assim, andei pelo corredor do hospital, assim, passo de tartaruga, andava um pouco parado, andava um pouco parado, andava um pouco parado, andava um pouco, aquela coisa toda. Lá no amparo, eles têm um praxe de fazer o toque a cada 2 horas. Mas eu acho que os meus toques demoraram um pouco mais, porque eu tinha o meu plano de parto. Mais ou menos, eles seguiram, porque você pedia mais, então eles seguiram as 2 eu tava com tanta dor, que eu só queria saber a quantas andava aquele parto. O que é muito interessante lá do hospital, é que eles seguiram muito o nosso plano de parto. Seguiu mais do que eu. O plano de parto, seguindo a orientação da doula, a gente tinha 3. Acabou não ficando nenhum comigo, mas tudo bem. Porque elas liam sempre o plano de parto, vinham me perguntar sobre o plano de parto, quando a Marcela estava durante as contrações,
quando ela virava bicho, conversavam comigo e a gente seguiu, elas seguiram muito o plano de parto. Então mesmo a Marcela querendo saber mais vezes a quantas andava a dilatação dela, elas preferiram evitar ao máximo fazer os exames de toque. Foram os exames de toques necessários. O mais, assim, o mínimo que se fazia era de 2 em 2. Algumas vezes eles conseguiam manter um pouco mais, mas assim, sempre seguiu minimamente 2 horas de um toque para outro. Então, por isso a gente fala que o nosso parto foi literalmente muito humanizado e respeitoso, né? Porque realmente elas vinham pra mim e falavam, olha, no seu plano de parto tem não sei o que, isso que lá. Vamos fazer? Então, no seu plano de parto, tá falando isso aqui, vamos esperar mais um pouquinho? Então, elas seguiram muito mais o meu plano de parto do que eu. Inclusive, a gente não fez indução em momento nenhum, justamente porque no plano de parto dizia para evitar ao máximo. E isso já partiu lá das médicas. Da médica, porque a médica leu meu plano de parto. Porque ela falou assim, vamos aguardar 2 horas. 2 horas tinha passado há muito tempo já na sala de parto e ninguém chegou lá falando, vamos induzir porque passou 2 horas. Não, eles deixaram o meu parto evoluir sozinho. Então, aí a gente foi, tomei banho, andei um pouco, quando as coisas começaram a aumentar, foi a hora do primeiro toque. E aí, 3 dedos de dilatação. E eu já comecei a ficar arrasada. Falei, meu Deus do céu, eu já tô aqui há sei lá quantas horas, tô sentindo uma dor infernal. E 3 dedos de dilatação. Só que aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar muito cansada. Então, as contrações vinham, e aí elas já estavam vindo muito mais forte, muito, a ponto de eu não conseguir sair da cama. Eu não conseguia me mexer. Era literalmente, eu me mexia, eu tinha uma contração. Tava insuportável. Juntou o sono, né? A canseira. do sono. E aí você sente dor, você fica irritado, você fica com raiva. Então eu até falei, me perdoa que eu tô muito grossa, mas eu tô com muita dor. Era assim, primeiro ela falava assim, não encosta em mim, eu não quero nada, eu não quero saber. Daí quando passava a contração, ela falava assim, não, me desculpa, eu tô... E, gente, olha só, eu já fui preparado pra isso. Eu já fui sabendo que não era fácil pra ela. E que lá eu não tinha função nenhuma, a não ser apoio emocional. Então, como é que eu vou ficar chateado com uma pessoa que tá passando por dor, que tá passando por uma coisa que nunca passou na vida, que tá passando por um processo novo, difícil de se passar? Eu não ficava com raiva, eu entendia. Só que assim, eu tentava dar acalento, eu tentava dar carinho, e ela falava assim, não, rela em mim. Não, porque chegou num ponto de dor que nem as coitadas das enfermeiras, gente. Elas vinham, o que eu faço? Massagem? Eu não rela! Não me rela! É muito comum não chega perto de mim! Fazer massagem na região aqui eu das odiava! Costas, e toda vez que a gente encostava nela nesse lugar... Falava, tira a mão de mim! Que é conhecido por acalmar e ajudar, ela reclamava. Gente, fala, tira a mão de mim, não encosta a mão em mim, eu tô com dor, eu não tô aguentando mais. E aí foi a hora que eu comecei a falar, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Só que era uma coisa que a gente já tinha combinado, que sempre que eu falasse que eu não queria mais enquanto eu estivesse com dor, era pra ignorar. Porque na hora da dor, você quer parar. Na hora da dor, você desiste. Só que quando a contração passava, eu ficava, tá bom, dá pra aguentar mais um pouco. Então era o que ele fazia. Quando eu falava pra ele, eu não quero mais. E ele via que era porque eu tava no momento de dor, ele falava, vai dar certo, vida, vai dar certo, não sei o quê. Fora que ela talvez naquele momento, você estava se sentindo incapaz, você estava achando que você não estava conseguindo. Eu só falava, eu não vou conseguir. Mas você já estava conseguindo. Então, toda vez que você falava assim, eu não vou conseguir, a única resposta que eu e tanto as enfermeiras te davam é, mas você já está conseguindo. Você não tinha que fazer nada muito mais do que você já estava fazendo. Era só continuar fazendo o que você já fazia. E aí, vomitei de dor, porque, gente, eu... Não, outro detalhe importante. Desde a hora que a bolsa rompeu, ela praticamente não comeu. Não, mentira. Depois que a gente voltou do hospital, a gente comeu. Mas ela comeu pouco e isso era meia-noite. Então a última refeição dela foi à meia-noite. Lembrem disso. A gente já tá às 10 da manhã do dia seguinte. Do dia seguinte, isso. Às 10 da manhã, tá? Tem chão pra esse menino nascer ainda. E aí, comecei a sentir muita dor de novo. E aí eu ficava, se eu fico de barriga pra cima, dói. Se eu fico de lado, dói. Se eu sento, dói. Se eu... Dói. Minha vida dói. Aí eu falei, deixa eu tomar outro banho. Aí fui tomar outro banho. Aí fiquei lá no chuveiro, um tempão. Aí a água quente, ela melhora? Ela melhora. Só que ela intensifica a sua dilatação. E ela intensifica a sua dor. E aí você começa a sentir muita dor. Então a gente foi das 10 da manhã até as 5 da tarde. Até umas 4h30. Que hora começou o jogo? 4? 4. Foi a hora do jogo. Então até umas 4h30, por aí. Nesse ritmo de muita dor. Então as contrações já estavam vindo, tipo assim, de, sei lá, 2 minutos de separação de uma pra outra, que eu já nem lembrava mais. E eu cheguei num ponto
que a contração vinha, eu acordava. Então, aí você não conseguia dormir. Que foi que nesse momento à tarde, depois, pós-manhã, no momento da tarde, ela tava cansada demais. Só que agora, diferente da madrugada, que ela não conseguia dormir por nervosismo, agora ela não conseguia dormir por conta da contração. Então, ela até descansava, mas vinha a contração, ela abria os olhos desse tamanho, arregalava, sentia dor e demorava até relaxar e dormir. Ó, bebê. Então ela demorava pra conseguir relaxar, e aí quando ela conseguia relaxar, logo vinha outra contração, então ela não conseguiu engrenar um sono. E eu não conseguia comer porque eu tava muito enjoada. E o pouco que eu consegui empurrar, ela acabou vomitando, então ela tomou um chá, ela vomitou chá, ela comeu uma banana, vomitou, enfim, nada parava no estômago. Então eu tava muito enjoada. Nem adiantava tentar colocar comida. E aí a gente foi passando nisso e, mais uma vez, agora eu dentro da minha cabeça... Tudo bem. Eu achava que não ia conseguir. Então o tempo todo eu ficava na minha cabeça, meu Deus, eu idealizei um parto. Eu tô aqui passando por esse parto e eu não vou conseguir finalizar esse parto. Porque eu tava muito cansada. Eu lembro que eu falava pro Ale e pra a enfermeira que cuidou de mim, a Marcela também. Eu falava pra eles, eu tô cansada. Tô muito cansada, Gente, era um nível de exaustão que eu nunca senti na minha vida. Nunca. Nem dar mamar de madrugada chega perto da exaustão que eu estava aquele dia. E aí eu lembro que eu cochilava entre uma contração e outra. E teve uma contração, esse momento eu lembro claramente na minha cabeça. Claramente, que eu tava dormindo e eu acordei. E na minha cabeça eu falei, que vontade de fazer cocô. E eu fiz uma forçona. Força de cocô, né? Literalmente força de cocô. Eu falei, vou cagar na cama. Meu medo era fazer cocô na calça. Aí eu falei, nossa, eu tô com muita vontade de fazer força e preciso ir no banheiro. Nessa hora deu um estalinho na minha cabeça. Nesse momento a Marcela já tava querendo fazer outro exame de toque num curto período de tempo. As enfermeiras já estavam enrolando ela, tipo, não, espera um pouco. Por quê? O toque não adianta você fazer um monte de vezes, deixa a pessoa mais ansiosa, porque demora a evolução do parto. E no meu plano de parto eu tava lá, fazendo a menor quantidade de toques possível. Então assim, não adianta você ficar lá tocando pra ver que não evoluiu. Só que nessa hora, quando ela disse que sentiu vontade de fazer força, e ela fez um rosto diferente, ela teve uma reação à contração diferente, eu percebi que essa era uma contração nova, que ela não tinha sentido. Então eu falei pra ela assim, faz a força. Eu nem sabia se podia. Falei, faz a força quando der essa vontade. E nisso passou a enfermeira do lado e eu falei, olha, se eu não me engano foi até a Marcela que passou. Eu falei, olha, ela acabou de falar que está com vontade de fazer força. Eu mandei ela fazer. Aí ela perguntou, ela falou que tá com vontade de fazer cocô? Eu falei, sim. E ela falou assim, nossa, que bom. Ela abriu um sorrisão assim, ó, tá de máscara, mas você percebe que a pessoa ficou feliz. Ficou feliz que ela disse que queria fazer força e falou, fala pra ela fazer. Eu tô voltando, né? Ela ia resolver uma coisa e já ia voltar a fazer o exame de toque de novo. A gente já tinha feito o cardiotoco? Já tinha feito o cardiotoco. Então deixa a gente contar do cardiotoco. Calma, segura essa informação. Antes de eu sentir vontade de fazer força, como eu tava muito tempo ali naquele processo, elas falaram, olha, a gente tem que fazer um cardiotoco. E o cardiotoco, assim, quando você não tá com dor, ele é tranquilo. Quando você está com dor, ele é o diabo na terra. Por quê? É um exame que vai ficar 2 faixas na sua barriga, então uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Uma mede o coração do neném e a outra vai medir a contração, né? Nessa hora eu tava apagada. Eu só acordava quando a contração vinha. E aí o Ale que tava lá olhando o cardiotoco. Aí deu problema no cardiotoco, né? Teve que fazer teve um cardiotoco que não marcou as contrações, mas eu já tinha ouvido elas falar com a outra moça que tava do lado, de que sempre que vem uma contração, o coração do bebê tem que acelerar. Então, no mesmo ritmo que a contração vem forte, o coração do bebê tem que acelerar. E eu percebi que já estava acontecendo isso. Mesmo o cardiotoco não marcando a contração, como eu estava lá do lado, eu via quando ela tinha contração e eu via o que acontecia com o coração do bebê. Então ela tinha contração, o coração subia. Eu até falei pra ela, falei, olha, tá acontecendo isso. Ela falou, não, isso é legal, só que eu preciso ver isso no papel. Refizeram o cardiotoco na Marcela, colocaram outro equipamento. Fiquei 40 minutos fazendo cardiotoco, gente, que tortura. 20, durou 40 minutos do cardiotoco. Que tortura. Mas aí o outro veio e funcionou certinho. Então cada vez que ela tinha uma contração, o coração do Paulinho respondia, né? Acelerava. Porque
Porque basicamente o que é a contração? A contração é o movimento do corpo para pôr a criança para Pra fora. fora. E para que tem que acelerar esse coração? Para que ela bombeie oxigênio, bombeie sangue e a criança também tenha força para sair. Porque eu trabalho em equipe, o Paulinho e ela estavam juntos nessa. Era ele querendo sair e eu querendo pôr pra fora. Ele se empurrando para fora e ela empurrando ele para fora, né? É um movimento contínuo. Então, esse cardiotoco já indicou pra gente que o trabalho de parto dela tava muito bem encaminhado. O coração dele tava bom, tava respondendo às contrações e as contrações dela já estavam ritmadas também. É. Em momento nenhum o coração dele falhou, Não. diminuiu o batimento. Por isso que eu fiquei tanto tempo em trabalho de parto, né? E aí, voltando lá, senti muita vontade de fazer força, uma coisa muito louca. E aí eu falei, quero ir pro banho. Isso já era umas 4h30, o jogo do Brasil já tava rolando já. Falei, quero ir pro banho. Aí elas começaram a se organizar lá e me levaram pro banho. E no banho, vinha essa cotação, uma vontade de fazer uma força, que era um negócio assim, gente... eu não sei explicar, só vem uma vontade de fazer força, você só faz a força só vem, né? E dói muito, muito. Eu urrava. E aí ela veio com uma técnica de baby spin. E aí uma outra enfermeira falou assim, olha, eu vi lá no seu plano de parto que você tem, que você aceita fazer técnica de spinning babies, vamos fazer? E aí ela ensinou uma, que enquanto a contração vinha, eu tinha que levantar a minha barriga e pôr meu bumbum pra dentro. Pra quê? Pra encaixar esse neném na pelve. Nessa hora até eu quase entrei na água pra segurar a barriga pra cima, enquanto ela forçava a Eu achei que eu ia pelve pra morrer. frente. Mas ela urrava de dor. Não, a hora que eu levantei a barriga, que eu coloquei pra frente, gente, uma dor. E eu sentia ele no meu osso, assim, eu sentia ele no meu osso. E aí eu falava, eu não aguento mais. E isso fazendo o exercício, tomando banho e chorando. Eu não aguento mais. Tá doendo muito. Hoje eu dou risada, mas no dia eu tava chorando. Aí, beleza, fiz lá, não aguentei ficar 40 minutos no chuveiro. Fiquei Uns 20 20 minutos, olha lá. Saí, o Alexandre me secava, porque assim, eu saía do banheiro assim, ó. Não, ela virou um zumbi, assim. Morta. Ela tinha reações durante a contração. No intervalo das contrações, o sono, o cansaço batia tão grande. E elas comentaram que também isso é hormonal. É normal. Os hormônios é a fazem ocitocina isso, fazendo é. isso, né? Então a ocitocina já te dá esse nível de relaxamento e eu já tava cansada e afundava mais ainda. E aí a gente, tinha que secar ela, carregar ela pros lugares, assim, dando o máximo de apoio, né? E aí elas vieram fazer o último exame de toque. E lá, Eu queria falar um ponto antes. Eu lembro que, não sei se foi durante essa exportação de força ou se foi antes, que teve uma hora que eu tava com tanta dor, eu abracei o Alê. No que eu abracei, que eu foi senti... já depois da contração de força. Que eu senti o cheiro dele, eu não sentia tanta dor. Muito louco, eu falei Eu isso tava pra ele. fedido, aí ela desmaiava. Toda vez, depois daquilo, durante o banho, a gente colocou um mantra. Eu falei pra ele, procura um mantra, eu preciso meditar. E aí eu ficava assim na minha cabeça, diz ele que eu falei em voz alta. Eu nem tchum que eu tava falando em voz alta. A contração não me controla, eu quem controlo ela. A contração não me controla, eu quem controlo ela. E aí, quando a minha cabeça ia pra esse nível de prestar atenção só no que eu tava falando, eu não sentia tanta dor. Outra coisa importante. No começo, você não focou muito na respiração. Quando eu comecei a falar a cada Lembrar, contração, respira, respira, respira. Ela tinha contração, eu só falava assim, respira, 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 respira. E ela começou a perceber que, de fato, respirar durante a contração era o que fazia a contração não doer. Porque você foca, sua cabeça em outra coisa. Então você foca em respirar. Né? Claro que eu respirava, mas era uma respiração meio doida. Então quando ela levava, respira, eu respirava bem fundo, soltava bem devagar. E aí passava a dor. E aí foi quando elas pegaram e falaram, vamos pra sala de parto. Vamos fazer o último toque. Vamos fazer o último toque, Depois desse último E eu já banho, vamos fazer o tava último toque. desiludida, gente. Isso já era quase 5 horas da tarde. Elas falaram, vamos fazer o último toque então pra ver. Tá vendo? Eu não lembro dessas coisas. Minha cabeça tá muito bagunçada. Fizeram o último toque, que foi pós a contração de força. Aí ela ainda foi tomar um banho, depois do banho fizeram o toque. E aí nesse toque ela já tava, a moça falou, que tava com 5 dedos e meio, 5 dedos, quase 5 a 6. E aí eu fui de 3 pra 6. Aí elas já falaram, é daqui pra sala de parto. Vamos. Então, coisa de 1 hora, mais ou menos, até elas arrumarem a sala de parto, terminar de evoluir esse meio dedo que faltava pros 6 dedos de dilatação. Aí elas arrumaram e aí a gente foi pra sala de parto. E aí foi quando o bicho começou a pegar. Se você achava que o bicho já tinha pegado
no pré-parto, na sala de parto. E aí a sala de parto do parto maternal fica só eu e o Alê e as enfermeiras, né? Então não é uma sala de parto dividida, é uma sala de parto exclusiva, porque o pré-parto é dividido, né? É, o pré-parto é duas pessoas. Você e mais um. Se tem esse volume no hospital, claro, né? Fica você e mais um. E na sala de parto é só você. E as enfermeiras e tudo mais. Mesmo sendo uma sala dividida, chegou um momento, quando a gente tinha chego, mais no começo, que você queria tomar um banho e a gente foi pra um quarto que não tinha ninguém. Único, só nosso, pra ela tomar banho. Foram vários banhos, né? Mas um desses banhos a gente ficou num quarto só nosso, porque não tava com uma demanda grande de grávidas naquele dia. Então, assim, a gente conseguiu ir para um quarto só nosso, ficamos bem tranquilos. A Marcela conseguiu tomar um bom banho nesse quarto sozinha, né? Depois a gente voltou ao quarto dividido. Mas, assim, super tranquilo, né? Não teve problema nenhum em dividir esse quarto de pré-parto. Agora, o do parto é completamente individual. É você, seu marido, seu acompanhante, no caso. Mas também o parto, né? Essa parte do parto expulsivo, ela é bem mais rápida, bem mais curta. Então, assim, a gente não chegou nem a usar banheiro. Não, nada. A Marcela chegou, foi pra cama e de lá não saiu até o Paulinho nascer. E aí, chegamos na sala de parto, deitei lá na cama, então eu já tava com aquelas vontade de fazer força. E eu deitei primeiro de barriga pra cima, e aí eu puxava minhas pernas aqui, né? E aí, óbvio, toda a força que vinha, eu agarrava no Alexandre, trazia ele perto de mim. Depois que ela descobriu o negócio de cheirar. Meu filho, eu agarrava ele, e assim, mais uma vez, e eu, não vou mentir, eu gritava. Assim, parecia que ele tava me matando. Eu gritava, tipo, Não era nada por demais quê? também, não. Quando eu gritava, era mais fácil fazer força lá embaixo. Então você fazia uma forçona. E aí eu vi que eu assim, não tava fazendo muito efeito. Aí elas falaram, você consegue ficar de... 4 apoios. 4 apoios, mas aí eu não fiquei de 4, né? Eu fiquei no meu joelho segurando aqui na maca. Aí virei. A gente inclinou bem a maca. Na real, eu peguei e falei, eu não consigo virar. Eu não tenho força pra virar. E assim, né? Eu não tenho força, de olho fechado, eu não tinha força pra abrir o olho. Eu falei, eu não tenho força pra virar. Aí eles falaram, se a gente te virar, pode te virar? Eu falei, pode virar. Aí veio o Alê, os enfermeiros me viraram. E aí eu fiquei de joelho, segurando na maca, e sempre que a força vinha, eu fazia força pra baixo. Na verdade, desculpa, na verdade você chegou e ficou de 4 na maca. Depois eu deitei. Aí depois ela deitou, mas aí depois, quando já tinha evoluído bem, aí ela tentou voltar pra posição, conseguiu voltar pra essa posição de 4 apoios. Ainda bem que você tá aqui, viu? Nem precisa saber tempo. Então ela chegou, a primeira posição que ela ficou foi essa. Daí depois ela virou, né, deitou, mas não ficou bem deitada porque a maca tava bem inclinada. E aí elas falaram, tenta voltar pra aquela posição. E ela voltou. Porque é mais fácil você parir mais em pé, né? A gravidade ajuda a criança a sair. E aí eu lembro que vinha a contração zona muito forte. E eu sentia ele encaixando. Só que eu fazia aquela forçona e aí passava. Enquanto passava, eu fazia... Aí, então, nessa hora, ela já tava, bizarro. Completamente cansada. Antes, entre as contrações, você demorava pra dormir. Nesse momento, na sala de parto, terminava a contração, seu olho fechava e você apagava. É como se ela desmaiasse, assim. Acabava a contração, ela gritava, fazia força. Terminava, ela fazia assim, ó, pum. E ficava quieta, apagada, de olho fechado, dormindo. Vamos dizer assim. Não, tava só ali, as forças dela já tinha acabado. Mas isso já era o quê? 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. Então já fazia 24 horas da bolsa ter estourado. Ela já tava sem comer, sem dormir, né? 24 horas sem dormir, pelo menos 12 horas aí sem comer. Mais de 12 horas sem comer. Então, assim, muito, muito, muito cansada, né? Fisicamente falando, completamente cansada. E aí, teve uma hora, fiz várias forças, que as contrações estavam de 2 em 2 minutos. Era um negócio assim, era uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí eu sentia minha barriga ir pra baixo, assim, e... Aí eu lembrei que eu vi na internet pra colocar o joelho pra dentro, que a pelve abre, certo? A pelve abria. Então eu jogava o meu joelho pra dentro na hora da força, fazia uma forçona. E aí eu senti o tal do círculo de fogo. Eu lembro que eu falei pra enfermeira, tá ardendo! Tá ardendo, tô sentindo arder. Ela falou assim, é porque a cabeça dele encaixou. E, gente, eu até brinquei com todo mundo. Tem uma amiga minha também que teve neném e falou assim, você vai sentir uma contração zona, uma ardência do cacete, e aí a criança nasce. Ela foi muito
legal quando ela falou que era uma ardência. Eu brinquei que é a mão do capeta ali. Arde tanto, tanto, tanto. Eu não vou mentir. Arde mas é enquanto está tendo a contração. Passou a contração? Passa! Quando ela falou que tava ardendo, foi o segundo momento que eu vi as enfermeiras felizes. Quando ela disse assim, nossa, ela fez uma cara de dúvida, assim, né? De que talvez tenha algo errado. Falou assim, nossa, tá ardendo muito. As enfermeiras ficaram felizes. Faltou pular de alegria. Tanto é que nesse momento foi a hora que elas começaram a abrir os campos cirúrgicos. Porque lá dentro da sala de parto ficam alguns materiais cirúrgicos, vamos chamar assim, que são os campos, os panos, As coisas os estéreis. utensílios, que são esterilizados. Então eles ficam lacrados para isso não ficar aberto, para não ter contaminação. E elas começaram a abrir esses equipamentos. Ou seja, significa que o parto estava em vias de chegar ao fim, né? Se elas estão abrindo os equipamentos que não podem ficar abertos, significa que elas vão usar o que tem que usar já. E aí, perto desse momento, algumas contrações depois, uma das enfermeiras falou assim pra Marcela, faz força. Isso foi bem nesse horário Trocando o plantão. trocou o plantão. Então elas foram fazendo isso e trocando Falando o e trocando o plantão. Uma É. loucura. Foi muito legal, porque assim, trocou numa boa. Eu nem percebi. Eu fui acompanhando tudo mais de perto, porque eu tava bem mais lúcido, mas a Marcela praticamente não percebeu. Esse plantão foi trocado, a enfermeira que chegou falou pra ela, faz força comprida, não sei o quê. E ela falou assim pra Marcela, olha, quando você faz força, eu já vejo a cabeça dele, eu já tô vendo o cabelo. Foi na hora que eu falei pra ela, eu falei, vida, ele tem cabelo. Não, foi antes. Ela falou, já tô vendo a cabeça dele. Eu falei, preciso não me enganar, lembra? Ah, então, aí ela falou assim, tô vendo a cabeça. A Marcela falou assim, para de me enganar. Gente, aos prantos. Eu tava aos prantos. Aí eu tive que falar pra ela, eu sei que talvez ela nem lembra, mas eu falei pra ela, não tem ninguém te enganando. Olha lá, estão abrindo os campos. Eu nem sei se ela reparou. Mas eu falei, Uma voz bem lá no fundo. eles já da estão minha abrindo cabeça. os campos, eles estão abrindo as coisas. Fica tranquila. Porque é verdade, não tem ninguém te enganando. Aí mais algumas contrações depois ela falou que tava vendo o cabelo. Aí eu peguei, continuei de joelho. E antes de trocar o plantão, eu lembro que veio a enfermeira Marcela perto de mim e falou, você tá conseguindo, o seu neném tá vindo. E aí eu olhei pra ela, olhei pro Alexandre, e aí eu já não tava sentindo dor mais. E eu falei, eu tô muito cansada. Ela já tava, nesse momento ela tava desistindo. Ela já tinha desistido, na realidade. Falei, A gente que manteve ela lá. Eu tô muito cansada. Porque por eu não ela, nesse aguento momento, mais. já teria ido pra mesa de cirurgia. É. Aí eles falaram, mas a gente chegou tão longe. A gente já tá tão pouquinho de ver ele. Aí eu falei, eu quero deitar de novo. E eu já não tava aguentando de dor no meu joelho mais. Aí eu peguei e deitei, aí veio a enfermeira, falou que tava no neném, aquela coisa toda. Que foi o que deu, acho que o último ano. Falou, falar que pô, tava já bem. tá vendo a cabeça dele, o menino tá pra sair. E aí, eu lembro que, então, pra ele nascer, eu deitei de lado e segurei a perna. Né? Eu Então, fiquei segurando o Ale a ficou perna. apoiando meu pé pra eu fazer força, então eu estava de lado. E aí, uma ardência, e aí eu fiz uma forçona, e aí foi quando ela falou, eu já tô vendo o cabelo dele. Aí o Ale chegou Foi pra muito emocionante. Aí, Até eu chorei. aí o Ale chegou pra mim e falou assim, ele tem cabelo. Eu não conseguia falar. A verdade era essa. Cada frase que eu soltava, se fosse uma frase pra motivar ela, falar, você tá conseguindo. Eu falava com voz de choro. Eu tinha que me segurar muito pra não chorar. Porque é muita emoção. Porque assim, querendo ou não, eu sei que era ela que tava sofrendo e passando por tudo aquilo. Mas também é meu filho. Também é uma coisa que eu também queria. E ver ela conquistando isso da forma que ela queria, era muito bonito. Saber que ela tava lutando tanto, passando por tudo que ela tá passando e conseguindo. Então assim, eu tava muito emocionado. Qualquer coisa que eu falava, eu me emocionava. Então as enfermeiras falavam, ele tá vindo. Eu ia falar pra ela, ele tá vindo. Eu tinha que me segurar pra não chorar. Quando falou que tinha cabelo, que eu fui falar pra ela que tinha cabelo, porque cabelo era uma coisa que ela queria muito, que ele tivesse cabelo. E ele tinha, ainda assim, Eu foi lembro muito que emocionante. Na ultrassom 3D, o médico falou assim, ele tem pouquinho cabelo, é uma penugem. E aí eu falei pra ele, ele vai vir careca, né? E já tava me conformando. Pode parecer besteira, mas eu queria muito um neném cabeludo. E sofreu tanta azia, que diz que criança quando Nossa, azia eu tem tinha cabelo. muita azia, E eu falo, muita. puta, azia é demais, pra vir sem cabelo é sacanagem, né? E aí, a hora que a enfermeira falou, eu tô vendo o cabelo dele, que eu olhei pro Ale, o Ale falou, ele tem cabelo. Aí me deu um fôlego, falei, esse menino vai sair daqui. E aí o Ale veio, aí eu tinha que fazer as forçonas compridas, mas também tinha que respirar. Porque lembrando que o nenê respirava por minha causa, por conta do cordão umbilical e da placenta, então eu não podia ficar sem respirar. Então vinha uma respiração zona e fazia uma forçona. Aí foi a hora que a enfermeira falou pra mim, falou, olha Marcela, você tá totalmente dilatada. A gente já tá vendo o seu nenê, só que o seu períneo é muito rígido.
tá rígido. Quando você faz a força, o neném não consegue passar. Ele saía, então durante o momento de força ele vai. Ele ia e voltava. Ele vinha coisa de 1, 2 centímetros, e quando Só que ela ele parava voltava. de fazer a força, ele voltava pro lugar onde ele tava. Então Isso não pode acontecer. parou a evolução da saída dele, vamos dizer Isso. assim. Aí eu lembro que ela falou isso, ela falou assim, olha, eu posso dar uma anestesia na parte interna da sua local, da sua coxa, que foi bem na coxa mesmo, não foi nem lá nas partes, pra relaxar o seu músculo e ficar mais fácil dele nascer. Eu dei um grito. Eu falei, eu não quero que me corte! É porque também no plano de parto tava dizendo que não era pra ter A episiotomia. nem episiotomia, que isso eles nem cogitaram, tá? Mas que não era pra ter nenhum tipo de anestesia. A gente não tinha colocado. Intervenção, alguma coisa assim. Mas nesse momento a Marcela já tava tão cansada, já tinha desistido. Eu ainda fui relutante, eu pedi pra ela esperar mais umas 2 contrações. A Marcela fez mais 2 contrações, com bastante força. Nessa hora que eu comecei a botar reparo e eu vi que de fato ele não saía. Ele não saía mais do que já tava saindo. Aí eu falei pra ela, olha, vida, então se você quiser essa anestesia, pode ir. Mas a enfermeira deixou bem claro que a anestesia poderia gerar outro tipo de intervenções. Porque a partir do momento que você toma uma anestesia, talvez você pare de fazer tanta força, enfim. Ela falou, mas olha, eu jogava num ponto, eu só quero gente. deixar claro que se eu der essa anestesia, podem ser necessárias outras intervenções. Por isso que eu pedi mais 2 forças antes da anestesia, mas aí eu falei, dá essa anestesia, porque eu não aguentava mais ver ela na situação que tava, e eu percebi que o menino também não tava querendo sair. Aí eu conversei aí eu olhei pra Lê, aí a gente conversou, eu falei, ele falou assim, vida, se você quiser, você pode tomar essa anestesia, o que você quer? E eu tava tão cansada, que eu falei pra ele, pode falar pra dar anestesia. Só que foi mágica. A hora que ela deu a anestesia, que meu corpo relaxou, a cabeça dele, Foi coisa de foi mais... uma força, a foi mais- cabeça dele não, encaixou. Foi mais 3 contrações. Até ele sair, né? Não, mas... Não, sim, pra ele sair, mais 3 contrações. Então, só que pra ele encaixar foi mais uma. Sim. Tipo, aí eu fiz uma Aí encaixar, forçona, ele já tava lá já. aí ele encaixou com a cabeça lá. Aí ela falou, põe a mão aqui. E eu lembro que quando a doula tava aqui em casa, eu peguei e falei, eu não vou querer pôr a mão no neném quando ele vier lá encaixado em mim, não. Deus me livre, não quero. Aí ela falou assim, põe a mão aqui embaixo e sente o seu neném. Aí eu coloquei a mão, eu senti os cabelos. Ai, meu Deus, ele tem cabelo mesmo. Porque eu acho que pôr a mão é uma forma de você ver algo que você não tava enxergando. Porque eu... Tem uma barriga na frente ainda. E eu só não tava adianta. deitada. Então, assim, ela não acreditava na gente. Quando ela pôs a mão, eu acho que ela teve essa consciência. Ela falou, puta, não só tem cabelo, como tá aqui, tá Isso, pra tá fora. saindo. E aí, nessa hora, eu fiz mais 2 forçonas bem grandes e ele nasceu. Rapidinho. E saiu e nessa hora que ele saiu, eu falo que o negócio tá me comendo por dentro. O Ale tinha saído pra pegar água pra mim. E foi a hora que me deu vontade de fazer uma força muito grande. E foi a hora que o menino saiu. As enfermeiras saíram tudo correndo atrás dele. Porque falou, o menino vai nascer e ele não vai ver. Cadê o pai? Eu só ouvi assim, atrás de mim, cadê o pai? Cadê o pai? Aí eu voltei correndo e ainda consegui ver ele na mesa. Na mesa. Tava Ainda na mesa. saindo Saindo o as pé. pernas. Saindo o pé, eu peguei ele saindo o pé. E aí o Ale veio, aí ele veio direto pra mim. Direto. O Paulinho veio O Paulo direto veio pra direto pra ela. mim. Ele não veio até aqui em cima, porque ele era um neném que tinha um cordão umbilical curto, então ele ficou na minha barriga, assim, ó. E eu lembro que a hora que saiu a cabeça toda dele, eu só fiz um... Porque ele terminou de sair e a dor sumiu. Sumiu. Como se nada cara dela, tivesse acontecido. As reações do corpo dela, cara, era animal. Ela acordou, ela parou de apagar durante as contrações, né, porque parou a contração, mas assim, ela acordou, lógico, ficou muito emocionada, porque pegou o filho, né, o filho tava ali, e assim, não tinha mais feição de dor, não tinha mais nada. Ela sumiu. tava ali bem, tranquila, como se nada tivesse acontecido nas últimas 25 horas. E o Paulinho nasceu exatamente 7h29. 7h29 da noite nasceu o meu filho. No dia 2. No Então dia a 2. bolsa estourou às 6 da tarde do dia 1º e ele nasceu às Às 7h30 do dia 2. Então assim, foram 25 horas e meia de bolsa rompida de ponta a ponta, né? Que a gente pode dizer que foi praticamente esse tempo do trabalho de parto. Eu falo que... Uma guerreira. Falo que eu tenho muito orgulho dela ter aguentado esse tempo todo, de ter conseguido realizar a vontade dela
que ninguém poderia fazer isso por ela, só ela mesma. E ela conseguiu. E eu falo pra todo mundo que eu, nesse tempo todo de hospital, aqui em casa, eu via nela um muro de concreto inabalável, assim. Eu era só um gravetinho que tava fingindo que tava segurando alguma coisa. Mas quem aguentou a barra toda foi ela, com certeza. Como acompanhante, o que eu tenho pra dizer enquanto ela tá se recuperando ali, o que eu tenho pra dizer é que se você é um acompanhante, você tem que dar ouvido à pessoa que você tá, a sua companheira, porque se ela escolher, se ela fizer uma escolha, não cabe a você tirar essa escolha da cabeça dela, cabe a você apoiar. Apoiar essa escolha significa aprender, significa estudar, você tem que saber o que está acontecendo, porque lá na hora ela não vai estar consciente, ela vai estar virado bicho, ela vai virar juma, ela vai virar onça, ela vai estar agindo por instinto e não por razão. Então você, naquele momento, você vai ser a razão. É você que vai ter que falar com as enfermeiras, é você que vai ter que falar com os médicos, é você que vai ter que falar com a equipe médica, é você que vai ter que entender o que está acontecendo, você precisa saber o que é violência obstétrica, você precisa saber o que pode, o que não pode dentro do hospital, você precisa conhecer sobre o parto, você precisa conhecer sobre a fisiologia, você precisa estudar para que você possa acompanhar. Então, como eu disse, ali eu estava sendo só um pouco da razão dela. Porque o resto todo, o físico, o emocional, todo o resto ela fez sozinha. Eu só era um pouco da razão. Só isso que era a minha função ali. Ajudar, conversar com os médicos, entender o que estava acontecendo e só. E esse é o papel do acompanhante. E é por isso que é importante eu estar do lado. É por isso que hospitais como o HMU não podem permitir que a mulher fique sozinha esse tempo todo. Porque nesse tempo que ela ficaria sozinha, ela não estaria sendo racional. Se o médico falasse pra ela entrar na faca ali naquele momento, muito provavelmente ela iria. E eu, como marido, sabendo das vontades dela, nada poderia fazer. Eu só ia ficar sabendo depois que ela foi pra uma mesa de cirurgia, sabe? Então, assim, isso é muito difícil. Então, se você é acompanhante, acompanhe, estude, aprenda junto, sente junto, veja vídeos, escute podcasts, leia artigos, tá? Se informe, porque aí você pode ajudar a pessoa que você ama, a pessoa que tá do seu lado, a sua companheira, né? Lindo. Eu não vou conseguir falar esse mesmo, então tá bom. Eu falo que quando me falavam, fiquei 12 horas em trabalho de parto, eu falava, nossa, 12 horas! Era um negócio que... Assustador. E nessas 25 horas que eu fiquei em trabalho de parto, eu falo que eu sou outra pessoa. Assim que ele saiu de mim, eu falei que eu quebraria aquele prédio no murro. Eu derrubaria um prédio no murro. Eu falei pro Ale que eu tinha muito medo de quando as pessoas falavam, quando seu filho nascer, você vai sentir um amor incondicional por ele. E aí eu falava, e se eu não sentir? Não tem nem como. E se não vier? Tem gente que não sente esse amor incondicional. Não tem, tudo bem, mas assim... Mas depois de tudo o que eu passei, depois de tudo, a hora que eu olhei a cara dele, eu falo que eu passaria por aquelas 25 horas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque me levou pra lugares que eu nunca acessei na minha cabeça. Então era muito louco, eu falei pra minha doula que enquanto eu tava lá no meio da contação, eu começava a fazer um monte de ligação na minha cabeça, de um monte de julgamentos que eu tinha, de um monte de ideias que eu tinha e coisas que eu não imaginava. Cara, é muito louco. E eu lembro que em uma contração específica minha, veio um negócio na minha cabeça do não importa a via de parto. Desde que a mãe esteja confortável. Claro. Porque a gente tem muito disso do, mas vai fazer isso aqui. No meio da minha dor, da dor mais insuportável que eu já senti na minha vida. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Foi a dor mais insuportável que eu já senti na minha vida. Eu pensei que não importa a via de parto, desde que a mãe seja confortável. É importante deixar claro aqui, gente, que eu só insisti pra ela ter esse parto lá no dia, porque era um pré-combinado com a gente. Sim, era uma porque coisa. Tudo que o Alexandre fez e fala e narra
É uma coisa que a gente combinou durante 9 meses. Porque se a gente tivesse falado assim, não, olha, se chegar num determinado ponto, eu vou querer ir pra cesárea e eu quero esse apoio, eu com certeza faria isso na hora. Acontece que a gente tinha combinado que a cesárea seria apenas por questão de saúde. De segurança. Tipo assim, Segurança olha, você e o física. Solinei, vocês precisam entrar É, na olha, cesárea. se ele, né, ele tava em sofrimento fetal, algo do tipo. Aí a gente iria pra cesárea. Então, assim, mais uma vez, houve a insistência da minha parte, mesmo ela pedindo pra parar, mas era uma insistência coerente. Combinada, era uma insistência segura, psicologicamente falando, né? Ela sabia que eu iria segurar ela naquilo. E fisicamente segura, porque o bebê estava bem, a mãe estava bem, não havia nenhuma crise de segurança ali naquele momento, tá? Eu gosto de deixar claro, porque Sim. senão as pessoas podem distorcer alguma Não, coisa. não. Ah, olha, ela implorando pra parar e o marido mandando E é ela o que eu ia ficar falar lá. agora, se eu fosse uma pessoa que não tivesse estudado sobre parto, se eu não tivesse idealizado o meu parto, porque eu idealizei o meu parto. E era uma coisa que eu sabia que eu tava fazendo errado, que era idealizar o parto perfeito. Não se deve idealizar o parto perfeito, você não sabe o que vai acontecer no meio do parto. Ainda mais o parto do Paulinho, que o Paulinho veio pra fazer tudo o contrário do que a gente queria. Tudo o contrário do que a gente queria. Então, E eu idealizei o meu parto, né? Eu brinco e falo que hoje o parto que eu tive foi o parto que eu idealizei. Foi o parto que eu quis ter. Só que se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse estudado sobre parto, que eu não tivesse entendido como funciona um parto, eu ia estar dando um relato de parto aqui pra vocês, provavelmente muito negativo, por ter ficado 25 horas em trabalho de parto. você não ia, se você não tivesse estudado, você já ia ter ido Sabe? pra ir pra cesárea, algo do tipo, que não é Então, problema nenhum, tá? mais Não uma é vez, problema gente, nenhum. não importa a via de parto, desde que a mãe e a criança estejam confortáveis. E eu falo que isso veio na minha cabeça num momento de dor. Eu tava assim, ó, falei, caralho, é isso. Eu passei por isso porque eu escolhi passar por isso. Foi o parto que eu idealizei. Uhum. Era como eu queria trazer o meu filho pro mundo, né? Então, eu falo que, de novo, eu tinha muito medo de não conseguir, de não sentir aquele amor incondicional. Que todo... Só que Marcelo, a hora que eu vi a cara do meu filho, eu falei, é isso, eu derrubo um prédio no soco por esse menino. É uma dor que compensa. Pra mim, compensou. É uma dor que É vale como eu falei, que por mim, compensa. eu O passaria- resultado final é Eu maravilhoso. passaria por aquilo de novo, pra trazer meu filho pro mundo. Porque é muito louco, é muito louco. Então, assim, foram 25 horas de trabalho de parto desde o rompimento da bolsa. Foi a dor mais infernal que eu já senti na minha vida. Foi insuportável. Eu até brincava, falava, eu fiquei 20 dias com cólica no rim. E eu deixo aqui um adendo que quem falou que ter cólica no rim é igual parir foi um homem, pra ele não se sentir diminuído, de não sentir tanta dor. Porque não tem nada a ver com parir. Parir eu não sei explicar o que é parir. É muito louco, é muito louco. Eu ia do céu ao inferno em minutos. Eu queria matar. Eu matava um durante uma contração. Eu saía de perto pra não morrer mesmo. Eu matava um durante uma contração. Mas depois que ela passava, eu ficava, tá bom, passou. Né? Só que enquanto você tá ali no rolê, tudo acontecendo, sua cabeça não pensa no já passa. Porque você só quer que passe. Você só quer que passe. De novo, não quero fazer esse vídeo pra assustar vocês. Né, o parto é isso, o parto é aquilo outro. É que eu sou sempre muito sincera. E eu não podia vir aqui mentir. E falar que não dói nada, E não que ser do sentiu jeito que eu cócega. não sou com vocês. E vocês sabem que eu sou muito sincera. E dói pra caraca. Gente, dói muito. Mas, hora que a criança sai, passa. Mas E ainda falei pro Alexandre, vamos gravar esse vídeo logo, porque eu tô esquecendo. Sempre que a gente falava que queria ter um parto normal, um parto natural, a gente se sentia anormal. Do tipo, nossa, você vai conseguir mesmo? Nossa, porque dizem que dói. Dói, gente, claro que dói. Tá saindo uma criança de 48 centímetros de dentro de você. Você acha que não vai doer? Carregar essa jamanta aqui, a barriga doía. já doía, né? O pé doía, a barriga Imagina doía. pra ele sair. É. Mas enfim,
Esse foi o meu parto. De novo, assim que eu olhei a cara do meu filho, eu entendi que eu passaria por aquilo 1.000.000 de vezes se fosse preciso pra poder ter ele aqui comigo. Ele é a coisa mais linda desse mundo. Vocês viram, a gente gravou o vídeo aqui, sei lá, deu 1 hora de muito lascar pra cortar esse vídeo. E ele não é um menino super calmo. Foi uma criança muito desejada. Uma criança que eu pedi muito. E veio do jeitinho que a gente queria, né? Eu pedi muito por ele quando ele nasceu, que a gente ficou só nós dois no quarto. Eu falei pra ele, eu te pedi muito. Ele sorriu. Eu precisava, Ele riu pra você. eu precisava muito dele, muito. E eu entendi que passar por tudo que eu passei no parto pra ter ele foi basicamente uma metáfora da minha vida inteira. Eu brinquei com a Lei chegando no hospital que nada na minha vida é fácil. Nada é sem aventura na vida da Marcela. Marcela aventureira. E ter o meu filho não ia ser diferente. Então eu precisava passar por isso pra literalmente deixar a Marcela menina de lado. Porque eu sou outra pessoa depois desse parto. Outra pessoa. É muito louco, porque o que eu sinto é como se eu literalmente fosse esse muro que o Alexandre disse que ele vê. E é mesmo. Não é como se fosse, não. Ela é. Só que durante o parto eu me sentia assim. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir pôr esse menino pra fora. Eu falava pra ele, eu não vou conseguir pôr esse menino pra fora. Ela falava, mas ela já tava conseguindo. Eu não E era vou. isso que eu tentava mostrar pra ela. Você já tá conseguindo, você tá realizando, você já tá fazendo. E foi o que foi levando ela e ela percebeu. Olha ali, ó. O moleque tá ali. Você conseguiu. Eu vou pegar eles pra vocês verem, tá? Mas é isso. E esse vídeo, mais uma vez, a gente fez ele pra gente enaltecer o SUS. Sim. Porque é possível ter um parto humanizado, respeitoso, no SUS. Decente, com qualidade. Eu não sei se você acha. Eu queria colocar alguns pontos Pode também falar. negativos do hospital. Sim. Então eu acho assim, gente, foi o hospital que a gente escolheu, foi o hospital que a gente queria, e foi a melhor opção, e eu não me arrependo nenhuma vírgula, iria pra lá quantas vezes fosse necessário, tá? Mas eu acho importante falar os contras, pra que as pessoas também saibam. Porque Tá. aí a gente tem que cobrar de quem a gente tem que cobrar. E é por isso que eu tô Porque é um falando. hospital com atendimento tão bom que ele tem que ser muito valorizado. No Amparo, onde a gente ficou, ele tinha um grande problema, que são as acomodações do acompanhante, tá? O acompanhante só tem direito a uma cadeira de plástico. Então, assim, são 48 horas para dar alta no filho. Então, se eu ficasse com a minha esposa esse tempo todo, e eu fiquei, 48 horas numa cadeira de plástico. Eu dei a sorte de ter a possibilidade de ter um carro, de estar com o meu carro lá. E como a Marcela estava muito bem, o menino estava muito bem, durante uma noite eu fui dormir no carro para me aliviar. Na primeira noite eu dei sorte de que o acompanhante do lado não passou a noite lá, então eu consegui juntar uma cadeira na outra e dormir com o pé esticado. Mas assim, realmente, essa acomodação fica muito Os próprios a desejar. quartos também são muito pequenos, não tem ventilação. Mas, de novo, isso é assim... Não, é uma vírgula, Não, porque gente. lá, nesse momento você já tá com seu filho, as coisas já estão bem. Então, assim, você releva. Mas é importante, como a Marcela colocou, a gente tem que cobrar isso das autoridades. A gente tem que mostrar que um hospital tão bom merece mais investimento, merece mais qualidade. Então, assim, uma estrutura melhor de banheiro de acomodação, de banheiro para quem tá internada, de quarto para quem tá internada. Uma estrutura mais moderna ali, uma reforma ali, seria muito bem-vinda para a qualidade das pessoas que estão utilizando o SUS. A gente está pagando nossos impostos, a gente está usando aquele lugar. Então, em relação a toda a nossa visita do hospital, o único adendo é em relação aos quartos, às acomodações, principalmente do acompanhante, e ao quarto que a gente fica no pós. E na hora de se alimentar, porque o refeitório fica num local, a comida é ótima, o refeitório é legal, é limpinho, é bacana. Só que pra você chegar no refeitório, você passa por um lugar descoberto. Então, quando tá chovendo, se pegar tempestade, a Marcela pegou tempestade, teve que se molhar toda quando ficou com porque o que acontece? A gente teve que voltar pro hospital, porque o Paulo teve e tem um pouquinho de icterícia. E esse é o adendo que a Lei falou que eu ia falar realmente, porque quando o neném interna, a mãe fica de acompanhante e a comida não vem pra mãe no quarto. Né? A mãe tem que ir até o refeitório. Eu sou uma mãe de parto normal.
Então eu consigo correr, eu consigo andar mais rápido, eu consigo fugir da chuva. Só que eu tinha muitas outras mães lá de cesárea, gente. Como que essa mãe de cesárea vai sair andando pra ir comer na chuva? E outra, mesmo que você consiga correr, você tomar uma tempestade na cabeça. E eu acabei de parir, né? 3 dias de parida. Sabe? E fica molhada com seu filho lá no quarto, porque aí você tem que se parar. Vocês entendem? Talvez uma cobertura ou um caminho interno pelo hospital até o restaurante seria muito bem-vindo. E pelo menos uma poltrona almofadada para o acompanhante poder dormir minimamente confortável. De novo, não nos entendam mal. Mas até porque, quando a gente decidiu ter o Paulo no amparo maternal, eu entrei no site, eu entrei em contato no e-mail, então a gente sabia onde a gente tava indo. E isso não é motivo. Se falasse assim pra mim, você vai ter um outro filho agora lá, você teria? Sim, teria lá. Tô indo pra lá. Com certeza, tá? Isso não é um diferencial pra que você não vá pra lá. Mas é importante a gente falar, assim. Eu acho que, de novo, a gente é uma pessoa, nós somos um casal que a gente se informa muito. Então, estamos grávidos. Desde o minuto que a gente descobriu que ia ter esse menino, a gente estudou, pesquisou e tudo. Então, por exemplo, eu queria muito ter ele na Casa Ângela, pra pesquisar como que era a Casa Ângela. Na Casa Sapopemba, pra pesquisar como que era a Casa Sapopemba. No HMU, pra pesquisar como era. Então, assim, informação demais nunca... Informação nunca é demais. Então, por exemplo, independente se você vai ter seu filho no convênio no SUS, pesquise sobre o hospital que você tá indo. Entenda como ele funciona. Porque eu também entendo que as pessoas idealizam uma coisa na cabeça delas, chega lá, não é, e a pessoa, não importa se a pessoa teve experiência positiva com o hospital, ela vai detonar esse hospital. Ela vai detonar. Eu podia muito bem estar chegando aqui, acabando com o hospital, falando que, já tive 25 horas de trabalho de parto, me torturaram, blá, blá, blá. Não fui torturada. Foi um parto que eu escolhi ter. Foi o jeito que eu escolhi ter no meu parto. As minhas 25 horas de trabalho de parto. E tá tudo bem. Né? O Alexandre dormiu na cadeira de plástico. Mas a gente sabia que era uma cadeira de plástico. No ator a gente levou o travesseiro, depois a gente pegou o cobertor, porque a gente sabia que lá não tinha. Né? Só que em contrapartida, o acompanhante tem café da manhã, almoço e janta. Sim, e muito bons, tá? E a comida excelente. Sabe? O atendimento médico lá é muito bom. As enfermeiras são muito boas. Então, assim, a gente é muito mais elogio do que crítica. O pessoal é muito crítica. educado. Todo mundo, gente. Profissionais qualificados, eles sabiam. Da moça que recepcionou a gente até o porteiro que liberou a gente na hora de ir embora. Deram uma consultoria de amamentação pra ela, assim, excepcional. Incrível. Nos primeiros dias. Sim. Explicaram pra ela, ajudaram, fizeram uma uma médica lá, porque pra quem não sabe, quando você faz parto normal, fica doendo as partes lá embaixo, né? Eu tive laceração de grau 1. Vi lá no... Foi 2 pontos, mas colocaram que foi laceração. E na hora de ir no banheiro, arde muito, tipo assim, muito. E aí veio uma médica e falou, olha, enquanto você for no banheiro, joga água, não sei o quê. Então, assim, eles pegam uns cuidados que você vê que eles são muito cuidadosos com as pessoas que estão ali. Muito. Todos os médicos, muito atenciosos. Desde o dia que a gente foi ter ele, do que na reinternação, que ele teve que ser internado, né? Do médico que atendeu ele, a médica que liberou ele, as enfermeiras que cuidou dele na UTI. Então, assim, todo mundo. Não, até o pessoal do refeitório. No dia do parto, o Paulinho nasceu no momento que eu podia jantar. Eu não poderia jantar até 7h30 janta. Elas me liberaram para eu descer jantar umas 8 horas. Quando eu desci para jantar, a moça do refeitório perguntou o que a Marcela ia querer comer. Que fruta que ela gosta, o que ela come, o que ela não come. E aí ela mesma levou pra você. Levou, tipo, levou melão, levou banana, levou as frutas que você falou que eu tinha tava pelada com o menino no colo e ela trouxe fruta pra eu comer. Então, assim, um cuidado fenomenal, assim, que talvez a gente não tivesse nem num hospital de convênio. Porque lá as pessoas, né, eu não posso dizer. Não vou julgar, porque eu nunca fui. A gente não foi no convênio. Mas ali onde a gente teve foi excepcional. Toda a equipe excepcional. Acho que é isso, minha galera. Deixa eu pegar a criança pra vocês verem. Ele tá dormindo, mas ele já tem que mamar um PT. Põe ele lá perto. Eu vou pôr lá perto dele. Aí nasceu o meu menino. Ai, podre. Cagão, rotão. Ele nasceu com 48 centímetros, 3 quilos 125, às 7h29 do dia 2 de dezembro de 2022. É difícil a vida do recém-nascido, né? 2022, ano da tecnologia. Difícil a vida do recém-nascido, olha. E tem cabelo, ó. Ai, que delícia, mãe. Olha.
Vai lá, Paulinho, conta a tua história pra eles. Eu nasci e tô aqui mamando muito tetezinho. Que gostoso. Amora. Ciumenta que só ela com esse menino. Depois a gente faz o relato da chegada. Relato da chegada de como a Amora está com o neném, né, Amora? Bonitinha. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo extremamente comprido, mas eu precisava compartilhar com vocês a minha experiência de parir uma criança. Igual eu postei, vencer o sistema. Então, venci o sistema e pari o meu filho. Esse meninão lindo aqui. Lindo, perfeito. Já agradeci o Ale 1 milhão de vezes, porque se não fosse ele, eu realmente tinha desistido. Ô, meu amor. Vou estar sempre com você. E agradecer a minha doula, que o tempo inteiro tava com o Ale e dando suporte pra ele ali, remoto. Ela ficou falando comigo no WhatsApp. Ela ia com a gente pro hospital, mas por conta das altas de Covid e tudo mais, o hospital barrou, Proibiu né, a entrada de doulas. Então, mais por um enquanto. detalhe desse hospital importante. Ele permite também, quando não há pandemia, que a doula acompanhe Isso. todo o trabalho até o expulsivo. Na hora do expulsivo, só que ela tem que sair, que fica só eu. Mas o resto do tempo ela ficaria com a gente o tempo inteiro, ajudando, dando dicas, acompanhando. Então seria muito importante ter ela lá, mas ela ficou o tempo inteiro falando comigo no telefone, ajudando muito, dando dicas, falando quais seriam os próximos passos, o que eu podia falar, o que eu podia fazer, que me ajudou muito. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau! Nem se mexe, menino. Vem dar tchau. Isso aqui não é um neném, não, gente. É uma boneca reborn.